Fala galera, tudo bom com vocês? Estou trazendo aqui mais um vídeo, cara. E dessa vez eu tô pra fazer uma coisa diferente com vocês. Mas, antes eu queria falar um negócio. Cara, nós estamos com um microfone novo doado por um inscrito, cara. Foi muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom, graças a Deus. Eu agradeço de coração mesmo, você sabe quem você é, tá ligado, né? Você sabe quem você é. Mas sério, mano, valeu, muito obrigado mesmo por ter nos ajudado aí. É Deus provendo as coisas, graças a Deus. Deus tem ajudado o canal para que ele cresça. Não para que somente ele cresça, mas para que o evangelho se espalhe cada vez mais, beleza? Então, já falei muito, bora pro vídeo, cara. Eu pedi para algumas pessoas mandarem algumas perguntas, talvez algumas dúvidas que elas tivessem segundo a Bíblia, segundo o reino, para que a gente pudesse responder aqui. Eu perguntei lá no Instagram e perguntei lá no WhatsApp também a algumas pessoas, caso elas tivessem algumas dúvidas. E cara, tem algumas perguntas que eu também tenho algumas dúvidas, mas que agora a gente pode responder, tranquilo? Então, bora! Primeira pergunta, cara. Eu posso ser um crente desigrejado? Cara, essa pergunta todo mundo faz, né, mano? Mas nem sempre tem uma resposta correta. O escritor de Hebreus ele vem falando lá que um crente não pode deixar de congregar, ou seja, ele não pode ser desigrejado. O que acontece com isso? Muitos de nós levamos ao pé da letra que, cara, eu sou a igreja, eu não preciso ir. Mas, cara, se você é a igreja, você tem outra função, que é a comunhão com os santos. Ou seja, o domingo amanhã e o domingo à noite, que é chamado do culto da celebração, para todos juntos honrar e glorificar o nome de Jesus. E tem uma frase muito interessante de Martinho Lutero que ele diz o seguinte: há salvação fora da igreja, só não há salvação fora de Cristo. Mas aquele que é salvo deseja estar na igreja para cultuar aquele que o salvou. Receba! Próxima pergunta. Se estamos vivendo no tempo da graça, então posso descartar as leis e o Antigo Testamento? Cara, de maneira nenhuma. Porque se nós vivemos no tempo da graça, tranquilo, vivemos no tempo da graça, por causa de Cristo Jesus, Jesus morreu na cruz, deu-nos graça, somos salvos por meio da graça, por meio dele. Ok. Mas a Bíblia relata o seguinte: muitas pessoas levam a pé da letra isso, pegam um versículo isolado e vem falando coisas que não tem nada a ver com o contexto que aquilo está se passando. Exemplo, o apóstolo Paulo vem falando: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Muitas pessoas dizem: cara, poxa, o Antigo Testamento mata, mas o Novo Testamento vivifica. Cara, não é nada a ver com isso. Paulo não está dizendo isso. Paulo ele não quer dizer isso. Ele não está mostrando uma coisa desse tipo. Paulo está dizendo mais ou menos o seguinte: as leis do Antigo Testamento eles não têm o poder para salvar, mas eles trazem uma amostra do seu pecado, mostrando o seu pecado, mas eles não têm poder para salvar. Logo, o Espírito de Cristo é aquele que nos vivifica, como Paulo diz lá em Efésios, que ele nos vivificou quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, só Cristo tem o poder para nos vivificar e trazer salvação à nossa vida. Cara, eu não posso desprezar as antigas leis, porque a Bíblia diz que a transgressão da lei é pecado. Então, se eu desprezo não cobiçar a mulher do próximo, se eu desprezo amar a Deus sobre todas as coisas, se eu desprezo honrar pai e mãe, e se eu cometo tais atos, eu estou pecando. Então, essas leis servem para mostrar o nosso pecado e da maneira que a gente deve seguir. Terceira pergunta: devocionais prontas são benéficas ou não para os cristãos? Cara, no meu ponto de vista, a gente tem que prestar atenção nas devocionais que são feitas, ou seja, elas vêm já prontas para nós. Então a gente tem que prestar bem atenção no que a gente está lendo, velho. Porque muitas vezes talvez tenha alguma coisa deturpada da palavra, como eu já falei antes. Pega um trecho bíblico e interpreta por aquilo. Só que a Bíblia não é interpretada por um versículo. Ela é interpretada pelo contexto que aquilo está se passando. Então é muito interessante a gente prestar atenção naquilo que está sendo lido nas devocionais prontas. Mas o que eu aconselho é você fazer sua própria devocional baseada no texto bíblico que você está estudando. Quarta pergunta: o que significa expressões bíblicas comuns no meio cristão como Hosana, Maranata, Kadosh, Kairos e entre outros? Cara, há muitas expressões bíblicas e eu tenho prestado muita atenção que muitas pessoas têm cantado isso, né? Mas nem sabem o que quer dizer. Tipo, Hosana. Hosana ninguém quer dizer. Todo mundo canta Hosana, aquela de... é Ana Paula Valadão, se eu não me engano, que canta. Então, muitas vezes as pessoas se enganam em cantar aquilo e... poxa, eu tô falando sério. Eu tô vendo muitas pessoas cantando Anátema minha família, Anátema meu povo. Misericórdia. Mas eu tô quase vendo isso, por elas não prestarem atenção e serem enganadas e não ler a palavra de Deus. E estão sendo enganadas por causa disso. Hosana quer dizer o seguinte: Hosana é um termo
que é traduzido, né? E vem dizer, Senhor, salva-nos. Quando Jesus foi lá, entrou com um burrinho lá em Betânia, o que aconteceu? Quando Jesus entrou lá com o burrinho, o que aconteceu? Pessoas foram gritando, Hosana, Hosana, que quer dizer, Senhor, salva-nos, ó tu, das grandes alturas. Mais ou menos isso. Então ele estava pedindo que só Jesus era o que tinha poder para salvar, porque ele era o Deus das grandes alturas. Maranata é outro trecho que a gente vê, não na Bíblia, mas tem uma música cantando Maranata, que vem dizer, vem Senhor, quer dizer, vem Senhor, vem meu Deus, vem Jesus. Então justamente é isso. Quando você está cantando aquela música Maranata, que ela diz Maranata, ora vem Senhor Jesus, é justamente a tradução daquela palavra Maranata, quer dizer, vem Senhor, vem Jesus. Basicamente isso. Kadosh. Kadosh é o seguinte, muitas das vezes a gente chega na igreja e vê o nome da igreja assim, Igreja Kadosh. Igreja Kadosh. O que quer dizer Kadosh, cara? Pera aí que eu vou dizer pra vocês. Santo. Kadosh quer dizer que Deus é santo. Deus é santo. E Kairos é justamente algo específico que vai acontecer naquele momento específico. Deu pra entender? Outra pergunta. Qual o primeiro passo para a salvação? Cara, o primeiro passo para a salvação é muito interessante pensar nessa pergunta, porque essa pergunta ela remete ao arrependei-vos. Primeiramente, para Deus lhe dar a salvação, que claro, é tudo proveniente dele, no plano de salvação não há participe humano, é tudo proveniente de Deus. Então o arrependimento, que é o primeiro passo, provém do próprio Deus, dando arrependimento ao seu coração para que Ele mesmo possa lhe salvar e dar fé, para que você possa crer nele e ser salvo. O que você acha dos cristãos que tratam o cristianismo como obrigação? Na verdade, não deveria ser uma obrigação para a gente, mas deveria ser um privilégio. Que na verdade é um privilégio dado por Deus para que a gente possa servir Ele em espírito e em verdade. Porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ou seja, mortos para Cristo. A gente não poderia buscar a Deus, a gente não poderia fazer nada, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então deveria ser um privilégio a gente olhar de onde Deus nos tirou. Até o apóstolo Paulo fala isso, se eu não me engano. Olhe para onde Deus lhe tirou e onde você está agora. Em 1 Pedro 2,9, se eu não me engano, é 2 Pedro 2,9. O apóstolo ele vem falando justamente que nós somos agora nação eleita, mas não para ficarmos parados, mas para anunciarmos o que Cristo fez por nós. Ou seja, anunciarmos a grandeza do poder de Cristo. Então deveria ser um privilégio, não uma obrigação para um cristão viver para a glória de Deus, mas deveria ser um privilégio, que na verdade é um privilégio dado por Deus. E última pergunta para terminar. O que falta para um cristão viver de acordo com o texto de 1 João 2,14? 1 João 2,14 diz assim, galera. Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Cara, eu acho muito interessante esse texto, porque esse texto diz que a gente é forte, tá ligado? Tipo, quando o João ele tá falando isso, proveniente do próprio Deus, é claro, ele não diz que os pais são fortes, ele não diz que as crianças são fortes, mas ele diz que os jovens são fortes. Isso é muito interessante, tá ligado? Cara, mas justamente o que falta é mudança, tá ligado? É a gente se colocar como pecador e se arrepender dos nossos pecados mesmo, como jovens. E a gente tem que agir, porque a Bíblia diz que a gente é forte, a gente tem muita energia, cara. E a gente precisa se voltar justamente para o próprio Deus, viver realmente para a glória de Jesus. De que forma? Buscando a Ele em oração. Cara, a gente ora muito pouco, velho. Como jovem, a gente ora muito pouco. A gente tá muito preso a celular, a gente tá muito preso a jogos, a gente tá muito preso a coisas triviais, a coisas mundanas mesmo, tá ligado? E a gente poderia justamente, buscar mais a Deus em oração, gastar muito tempo lendo a palavra, porque a gente tem que se encher da palavra de Deus, cara. Não tem outro caminho, tá ligado? É oração, busca na palavra de Deus e louvar o nome dele todos os dias na nossa vida, cara. Essa deveria ser uma conduta para que um jovem cristão, alcançasse 1 João 2,14. Claro que o jovem cristão ele não ia ser perfeito, ele ia ter seus defeitos. Claro, velho, a gente é jovem, a gente não é adulto, a gente não tem tanta experiência assim, tá ligado? Mas um jovem que tem buscado a palavra de Deus, tem entendido realmente, tem a sabedoria proveniente de Deus, ele é mais sábio que um idoso que já viveu tanto e não conhece nada da palavra. E galera, acabou o vídeo, mano. Acabou. Uma asa só, velho. Mas, acabou. 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 Eita, brinquedo errado. Então, enfim, galera, esse foi o vídeo. Cara,
Deixa o gostei aí, se inscreve no canal caso você não for inscrito. Aqui tá aparecendo minhas redes sociais, caso você não tenha me contatado ainda, caso você não tenha me seguido no Instagram, no Facebook. Manda uma mensagem lá e qualquer dúvida que a gente possa responder aqui em vídeo, tranquilo? Então é isso aí, um forte abraço e que Jesus seja glorificado onde quer que a gente esteja. Então é isso aí, fui!